Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Abacuque, em mais um programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui pela TV AD Perus, e é com alegria no meu coração que eu quero cumprimentar a todos os nossos internautas, você que tem participado ativamente da nossa programação, agora numa nova roupagem, com uma nova temporada, depois desse processo de pandemia, nós estamos retomando aí as nossas atividades e o programa Aconteceu na História vem aí cheio de novidades, buscando, como sempre, trazer aqui assuntos relevantes e importantes para a discussão do nosso cotidiano e também para o nosso enriquecimento, não só espiritual, mas também cultural. Nosso maior objetivo aqui é levar a você a informação dentro daquilo que ela nos proporciona, sempre com muita segurança, com muita responsabilidade, fazendo com que você também desenvolva este hábito, esse desejo de não só investigar tudo aquilo que nós tratamos aqui, mas também tirar como base tudo o que eventualmente nós trazemos como ponto de discussão e verificar se isso está de acordo com a palavra de Deus e daí tirar as lições e as experiências que seguramente lhe tornarão um crente melhor, uma pessoa melhor e, sem sombra de dúvida, vai enriquecer o seu cabedal de conhecimento. Conhecimento que hoje tem sido uma máxima, não é? Os nossos dias têm exigido muito daqueles que, de fato, têm o desejo de conhecer as escrituras sagradas e também a história universal, que se debrucem e se dediquem no sentido de adquirir este conhecimento, e o nosso propósito no programa Aconteceu na História é te ajudar a estruturar esse conhecimento. É lógico que o nosso tempo é bastante exíguo, nós não temos aqui a possibilidade de, nos assuntos que nos propomos a debater aqui, tomar o tempo que talvez fosse necessário, mas o importante é que nós estamos aqui contribuindo de alguma forma, direto ou indiretamente. Nosso desejo é que você seja abençoado. E tudo isto promovido pela Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, a igreja que não somente se preocupa com a questão de ordem espiritual, mas também em dar aos seus membros e àqueles que de fato se simpatizam com o trabalho por ela desenvolvido, esta possibilidade de estar acompanhando tudo aquilo que nós vamos oferecendo aí
todas as segundas-feiras. Hoje, como já tinha anunciado a vocês na segunda-feira próxima passada, nós vamos começar uma nova etapa e esses 3 próximos programas vão tratar sobre o Estado de Israel, este país tão maravilhoso que é também fonte de muita discussão, muitas dúvidas, muitos questionamentos. A cidade de Jerusalém, que é tida para os judeus como a cidade santa, para nós, crentes em Cristo Jesus, reconhecemos a importância desta cidade, deste povo que é também denominado o povo de Deus, mas que está cercado por muitas polêmicas, desde a era remota, quando nós olhamos lá para o chamado de Abraão, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, quando ele sai lá da sua terra, do meio da sua parentela, e nós vamos ver aí Israel já peregrino na terra do Egito, onde permaneceu por mais de 400 anos, se tornando escravos. Depois nós vamos ver aí o processo de libertação que ocorreu com a chegada de Moisés. Enfim, nós vamos tratar um pouquinho de todas essas questões, mas, de fato, nos debruçar no Israel moderno, a partir do século XIX, século XX, e entender como este povo tem sobrevivido a todo este processo de perseguição, de enfrentamento, de, muitas das vezes, de cerceamento dos seus próprios direitos, dos seus próprios desejos, mas, sobretudo, vendo a boa mão de Deus trabalhando de forma maravilhosa, milagrosa, fazendo com que a sua palavra seja cumprida. Então, nós vamos discutir aqui nas 3 próximas segundas-feiras muita coisa sobre Israel, desde a sua peregrinação, a formação do Estado de Israel, o momento político vivido por Israel, e depois vamos falar dos conflitos, que agora também tem sido uma máxima. Nós temos aí agora notícias da troca do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ficou 12 anos no poder e agora foi substituído por um novo primeiro-ministro. Nós sabemos que lá em Israel o sistema político é o sistema parlamentarista, então eles não têm lá o presidente da República lá não tem o poder que tem o presidente da República no sistema presidencialista, como é o nosso. Então lá nós temos a figura do primeiro-ministro, que é de fato a pessoa que toca o país nas questões administrativas, e o presidente ele só tem aquela figura mais, como é que eu posso colocar aqui, uma figura de relacionamento para representar o país fora, não tendo muita interferência no mundo político. E é sobre isso que a gente vai discutir, tá bom? Então eu vou para um rápido intervalo. Quando eu voltar, já quero apresentar aqui o meu convidado desta segunda-feira, um grande historiador, professor, e ele vai nos ajudar a entender todo este processo que está cercando Israel, desde a sua peregrinação, diáspora, o espalhamento dos judeus por todo o mundo, até os dias atuais. Então, eu quero que você fique aí comigo, não sai daí, porque quando eu voltar, já apresentando o nosso convidado, nós vamos entrar propriamente no nosso tema, a história de Israel desde o seu início. Tá bom? Até daqui a pouquinho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar,
fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, transmitido pela TV AD Perus todas as segundas-feiras, às 15 horas, sempre tratando de um tema relevante, como é o tema de hoje, História de Israel. E para discutir comigo Israel e todos os segredos que envolvem esse grande Estado, essa grande nação, essa potente nação, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV AD Perus o pastor, professor Denilson Pereira, membro da nossa igreja, serve ao Senhor ali na nossa regional de Parada de Taipas. Pastor Denilson, que tem uma formação, um currículo acadêmico aí invejável, historiador, pedagogo, professor, e é com ele que nós vamos conversar nessa próximas 3 semanas sobre este tão relevante assunto que palpita o coração dos historiadores, dos curiosos, como o pastor Abacuque, envolvendo a história de Israel. E eu quero, com alegria, te cumprimentar, Denilson, seja muito bem-vindo, meu pastor. É uma alegria muito grande te receber aqui nos estúdios da TV AD Perus, aqui no programa Aconteceu na História. Você sabe que eu estava me lembrando esses dias que você foi um dos primeiros convidados do nosso programa, tão logo nós começamos aí, né, discutindo aí um tema muito bacana, e hoje eu tenho o prazer de te receber aqui para que a gente possa se debruçar nessa bela discussão que seguramente vai render muita coisa. Só que você não pode contar o segredo para o pessoal, viu? Senão não vai adiantar. A ideia aqui é provocá-los a investigarem. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Abacuque. Para nós é uma satisfação muito grande poder falar com o senhor e com toda a membresia do Ministério de Perus, saudando meu pastor Orlando Silva, ali da Regional de Taipas, que tem sido um braço forte. Quero deixar um abraço para minha esposa, a diaconisa nossa irmã, missionária agora, hein? Glória a Deus. Missionária, irmã Cristiane. E nós estávamos falando no primeiro programa a respeito de iluminismo. É verdade. E do iluminismo, nós vamos ver que ele vai também resvalar na história de Israel, onde que nós vamos poder conversar um pouco nestas segundas-feiras, que eu me sinto muito honrado, saudando o pastor Dr. Elias Cardoso, que é o nosso presidente, que é um doutor também na Bíblia, na história e no direito. É verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço de poder te receber aqui, a gente sabe aí da sua capacidade, do seu talento, sempre lembrando a vocês que o Ministério de Perus, ele preza muito essa questão de palavra, de cuidar de forma muito comprometedora a questão das escrituras. Mas nós também não ignoramos a importância da história universal. Nós respeitamos a história e é com ações como essa, promovidas pelo nosso programa, que a gente busca aí tirar as dúvidas, ou pelo menos equacionar parte das dúvidas que normalmente surgem, né? Você está vivendo um mundo dinamizado hoje, não é, Denilson? Isso, e a informação é tudo, né? Quando alguém hoje me perguntou assim, como é que o senhor vê todo esse processo político que vem passando a nação? Eu digo que eu vejo isso de forma muito positiva, porque o acesso à informação tem permitido que as pessoas participem de forma mais ativa, né? E isto fortalece a democracia. É lógico que os escândalos eles fazem parte aqui em qualquer lugar do mundo, não é? Agora, é interessante que quando a Bíblia fala para olharmos para a figueira e estarmos atentos, todos os fatos que vêm ocorrendo, por mais espantoso que seja, Israel ele acaba sendo um foco dinâmico de atenção para a igreja que está aguardando o arrebatamento, a vinda de Cristo Jesus. Então, nós vamos observar que a história ela vem traçando um caminho para nós identificarmos que
embora nós estamos falando de história num contexto universal, a palavra de Deus ela vai trazer fundamentação para que nós possamos identificar a história e a Bíblia se conversando e vendo que a palavra de Deus ela vai se renovando e se cumprindo paulatinamente a palavra de Deus, né? Elas estão atreladas. Atreladas totalmente, né? Quando o senhor fala de Abraão, a primeira coisa que vem assim na minha mente é a questão de ser nômade. Nômade que não tem uma residência fixa. Quando você fala de sedentário hoje, a pessoa fala porque não anda, porque... Então, sedentário é aquele que não pratica nenhum tipo de esporte. Mas quando você vai para a história, sedentário é aquele que tem uma habitação fixa. E Israel ele não tinha uma habitação fixa. E aí, por quê? Nós vamos perceber que há todo um contexto histórico que vai levar o povo de Israel em busca de alimentação, de caça, e levando não só o povo de Israel, mas se nós pegarmos a história da América do Norte e da América do Sul, houve um período de transição, e se nós buscarmos os primeiros habitantes aqui da América do Norte, tem toda uma discussão por onde que eles chegaram. E aí eu já deixo até essa perguntinha, deixo essa perspicaz para que você possa pesquisar como que chegaram os primeiros habitantes na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Será que eles já existiam aqui? Será que eles atravessaram pelo Canal de Suez? Como que será que eles chegaram? E a questão, né? Essa é só uma curiosidade para ficar aí um pontinho. Quem sabe mais para frente a gente vem discutir aqui aconteceu na história os primeiros habitantes da América. É verdade, olha que coisa bacana. Vendo o professor Denilson falar, eu me lembrei de uma matéria que eu tive na Faculdade de Direito, chamada Teoria Geral do Estado, né? E a base dessa matéria é justamente mostrar que um Estado ele só pode ser reconhecido com base numa tríade, né? Ele tem que ter um povo, ele tem que ter sangue e o que é primordial, ele precisa ter o território. Nós observamos no contexto da história de Israel que você tem dois básicos elementos. Você tem o povo e você tem o sangue, a língua, isso. Mas você não tem o território, e isso só vai se consolidar lá em 1948, que oportunamente a gente vai falar. Mas vamos lá, professor Denilson. Eu até achei muito interessante aqui, eu dei uma olhadinha aqui naquela estruturação que nós conversamos anteriormente, e eu percebi o seguinte: a Jerusalém aqui, já considerada a cidade santa, sim, retornou para os judeus lá com a criação do Estado de Israel no ano de 1948. Isso aqui é um fato, nós sabemos que tem aí o envolvimento de um grande brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, foi por meio dele que isso ocorreu, mas é fato que desde a antiguidade até a criação do Estado de Israel, não é? No século XX, os judeus sempre percorreram e habitaram diversas regiões, até nessa visão nômade que você coloca aí, não é? Sempre espalhados, e é justamente nesse período aí, no início do século XIX, que você começa a ver, então, esse movimento, ou seja, os judeus passam por diversos locais no mundo, buscando se estabelecer, mas à medida em que eles vão sendo espalhados, até por força de todas as circunstâncias que cercam todo esse contexto, a gente vai percebendo que o cuidado de Deus ali é muito forte. Isso. E eles vão, como sempre, próspero como são, vão adquirindo riqueza. A gente olha isso aí num contexto mais antigo, por exemplo, na questão da antiguidade oriental. Nós estávamos conversando aqui antes do início do programa sobre a importância lá do Império Otomano, desses árabes que vão perdendo espaço para os ingleses, e aí os judeus aproveitam este momento, talvez que seja ali o início dessa possibilidade de retomar aquilo que de fato sempre foi seu, para que de fato em 48 se consolidasse isso. Mas eu queria hoje começar o programa conversando com você e te perguntando o seguinte:
Nós temos uma grande questão que envolve Israel, que é a questão do sionismo, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós temos aí um personagem extremamente importante na história, e eu te asseguro que muito pouca gente, não é, conhece, de fato, o outro lado dessa história, de um jornalista húngaro que teve uma participação ativa. Porque alguém pensa assim, mas Israel foi criado em 1948 e antes? O que aconteceu antes? Nós temos um contexto histórico que precisa ser lembrado aqui nessa tarde para que ele possa dar margem para a nossa discussão futura. Vamos lá. Então, são algumas palavras chaves que nós podemos trabalhar, como diáspora e o sionismo. E é interessante observar que Deus é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus de Israel. E então, pensando num governo teocrático, Israel ele tem um Deus que governa. Então, nós temos várias formas de governo. O senhor falou que Israel está sendo governado de forma parlamentar. Nós vamos ver que nos estados nacionais havia a monarquia absolutista, mas o povo de Deus ele é governado teocentrismo. Deus no centro de tudo. A história ela vem acontecendo e nós vamos observando que de 40 anos Davi governando, o rei, agora passa para Salomão, e a grandeza e o cuidado de Deus com o seu povo, ele é extremo. A história ela vai contar que o povo de Deus se afasta, deixa de adorar o Deus Todo-Poderoso e se mistura. Então, há uma discrepância em observar como que Israel, e hoje eu vou falar para o senhor que os crentes, eles também são considerados Israel de Deus, porque a Bíblia vai falar que gentios, quem que são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então, eu tenho que entender que tem o povo judeu, que já tem a naturalidade, já nasceu em Israel, então ele é o povo de Deus. E por que eu, que estou aqui no Brasil, sou considerado também Israel de Deus? Porque eu, sendo gentio, fui enxertado na videira. E a palavra de Deus, ela, como observância de regra e prática, vai trilhando o governo até chegar em Samuel. Quando chega em Samuel, que é juiz, que é profeta, que é sacerdote, o povo de Deus, olhando as nações em volta, eles queriam um rei sobre eles também. Samuel fica bastante aborrecido com aquela situação e Deus fala com ele, fica calmo porque eles rejeitaram, não foi você, mas foi a minha pessoa. Nessa transição de teocentrismo, de teocracia, do governo de Deus para a monarquia, nós vamos observar que aí vai ter um aparato ou uma mudança muito forte. Deus, ele sempre continua sendo Deus, mas o povo ele vai ter algumas alterações, aonde que vai começar Saul. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é do Roboão, pastor. Roboão, que é o filho de Salomão, e ele vai tomar conselho com os anciãos e vai tomar conselho com os mais jovens. Nesse conselho, na multidão das palavras, ele acha por bem pegar a orientação dos mais jovens e leva o povo de Israel a uma divisão. Jeroboão, que era uma outra frente, tenta negociar depois da morte de Salomão. O reino de Israel vai ser dividido em duas partes, que é o reino do norte, onde fica Jeroboão, e o reino do sul, onde fica com Roboão. Esses reinos, Deus agora, a Bíblia diz que um povo dividido, ele não subsiste. Deus não abandonou o seu povo, Deus não se esqueceu de Israel, mas o Israel de Deus virou as costas para Deus. Então, toda ação ela acaba tendo a sua reação. O Jeroboão leva o povo à idolatria, e a idolatria de adorar tanto em Dan como em Betel bezerros de ouro, levando o povo a se misturar. Essa mistura vai levando, e Deus cuidando e avisando, até que a Síria, que é um grande império,
vem e leva o povo do norte, Israel, para o cativo, e em 536, mais ou menos, o Judá, que tinha ficado como remanescente, Deus levanta um grande povo, que é os babilônicos, e deixa que vem agora e leva cativo. O cativeiro vai desmontar agora no terreno do norte, nem terreno do sul. Cadê o povo de Israel? Nós vamos ver que há é dissolvido esse povo. Só que Deus, ele sempre fala, o meu povo não ficará para sempre envergonhado. Né? Você sabe que você me fez lembrar aqui uma coisa muito interessante. É um processo decadencial, né? Porque quando você pega, por exemplo, esses dois reinos, o reino do norte, representado lá por Jeroboão, se percebe que, já naquela ocasião, no final da vida de Salomão, a Bíblia diz isso, capítulo 12, lá de 1 Reis, o povo já vinha passando por um processo de extrema dificuldade. Salomão, como nós sabemos, construiu tudo o que se conhece até os dias de hoje, mas isso custou um preço alto. Então, a ideia agora fosse que Roboão, quando você fala dele tomar conselho com os anciões e com os mais novos, a ideia é que agora, com a chegada de Roboão, o povo esperava que houvesse uma diminuição, por exemplo, na cobrança de impostos. E houvesse um consenso. Um consenso, né? Eu acho que ali é que Jeroboão, ele de fato toma força, porque, salvo o melhor juízo, me corrija aí se eu estiver errado, eu sei que o reino do norte, ele persistiu. Acho que foram 19 reis no reino do norte, contra 20 no reino do sul. Mas todos os dois reinos caíram na mesma ação. Eles partiram para o abandono desse cuidado espiritual de Deus, fazendo essa mistura com o que acabou promovendo essa discrepância e esse processo decadencial de falência para chegar aonde eles chegaram, de serem praticamente expulsos daquilo que havia sido entregue pelo próprio Deus, porque eu acho que a Canaã aí é que é a referência desse cuidado, né? Agora, é interessante nós identificarmos que, pegando a história e pegando agora no século XXI e relacionando que o nosso Deus não muda, Israel, que é o povo de Deus, ficando muito atento, há um perigo muito grande de ter separações, cisões, divisões. E a igreja, que é o povo de Israel, que tem um objetivo de chegar em Canaã, na celestial mansão, se perca nesse interim, nesses movimentos que estão acontecendo no século XXI. O povo judeu nunca foi esquecido. Nós vamos observar que Deus vai levantar o profeta Jeremias, mesmo sendo um profeta que tenta fugir das responsabilidades. Eu sou um menino, eu não sei falar. Mas lá no capítulo 29, já no finalzinho, lá no versículo 10, Deus fala com ele que o cativeiro duraria 70 anos. E ficou ali, e Deus falando, eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz, para dar o fim que eu mesmo tenho determinado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e serei... Então, está vendo que as promessas, elas vão sendo feitas pela Bíblia, mas em consonância com isso, a história ela vai ocorrendo. Antes de Cristo, tem todo um aparato, Deus vai levantando profeta para falar em meio ao cativeiro, para o povo que ali está. Deus permite Daniel, Misael, Ananias, Azarias ser levado como escravos também para a Babilônia. Só que Daniel agora, como profeta, vai estar remontando toda a história. Com isso, o território que até então era de Israel, ele vai perdendo força. Tem duas frentes que têm que ser observadas. Os muçulmanos, que têm crescido assustadoramente, que é uma religião monoteísta, e eles vão conquistando muitos territórios no Oriente, porque se nós pegarmos o mapa para nós estudarmos, nós vamos perceber que não tem América,
não tem América do Norte, não tem América Central, não tem América do Sul, porque isso vai acontecer só para o século XV. Nós vamos encontrar parte da África, parte da Ásia e parte da Europa. Nós vamos fazer um círculo em volta ali no chifre da África, no norte da África, vamos pegar o Oriente Médio e vamos ver que tem o que ali? A Mesopotâmia, o Oriente Médio, os povos que estão ali ainda sobrevivendo, a questão capitalista não existe. O que se valoriza muito nessa época? Território. Quem tem mais terra tem mais poder. O Israel de Deus agora, que está sendo cativo, mas não esquecido, o que eles têm? Tem uma promessa. Tem uma promessa de que um dia eles teriam um território para eles. Só que aquele que promete, aí a gente tem que pensar historicamente e tem que pensar também de uma forma teológica. Aquele que promete é fiel para cumprir. Passaram os céus e a terra, mas a palavra não passa. A história vem acontecendo, muitos povos, os iquisos, os etruscos, eles vão se remontando na história e nós vamos vendo que guerras e mais guerras, elas vão acontecendo e o povo de Deus agora, que é Israel, ele tem a promessa de ser restabelecido. Os anos vão passando e a história ela é muito fatídica, quando fala assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo vem todo o Israel, mas depois de Cristo, nós vamos pegar o século I, o século II, e os judeus, é interessante, eu não sei fazer essa conta e eu não sei explicar para o senhor como que pode ser um povo tão próspero e tão abençoado, mesmo espalhado nas mais diversas regiões, eles conseguem entre si estabelecer um certo concerto que Deus, aí eu vou atribuir a Deus a riqueza e a prosperidade do povo judeu. Eles se espalham e aonde que eles estejam, tem uma coisa que eles não esquecem, da onde que eles vieram. Eles podem estar aonde for, mas não esquece a sua nacionalidade, o seu Deus, a sua terra. Então, isso que vai fortalecendo Israel, e nós vamos entrar na história agora mais moderna, que a diáspora que espalhou, a diáspora que perseguiu, que nós vamos contextualizar onde? Os romanos, que a Bíblia vai falar, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O que é na plenitude dos tempos? Quando Jesus chega, cadê o povo de Deus? Eles eram escravos, eles eram trabalhadores, eles estavam amassando barro, fazendo tijolo, né? E eles estavam aguardando o Messias. Mas quem aguarda um Messias, aguarda um general forte, com exército poderoso, para vir libertar. Mas havia uma promessa, lá Isaías, 600 anos antes de Cristo chegar, ele já havia falado que viria o libertador. E esse povo agora ele está à sua sorte, está num novo contexto, aguardando o Messias, mas está espalhado. Sob o domínio romano. Sob o domínio romano. E aí nós vamos pegar que veio o Império Grego, veio o Império Persa, para chegar no Império Romano e estabelecer as regiões. Muitos territórios agora começam a ser abrangentes, vão crescendo, e quando fala que todos os caminhos levam a Roma, Roma ela já tinha estabelecendo os trabalhadores para construir muitas ruas. E quando se fala o grego koiné, que era uma das linguagens para poder facilitar a comunicação, igual o senhor falou, que uma nação se faz do idioma, se faz do sangue e se faz da naturalidade do território da pessoa. Embora Israel não tinha um território específico para ele se estabelecer, eles eram unidos. E nós vamos perceber que agora, quando Jesus chega, eles estão em sinagoga, eles estão fazendo culto no lar, eles estão se arregimentando. Há um trabalho
que eu creio que é espiritual, de aproximar esse povo para um algo maior. Na minha percepção de historiador, há uma revolução. Há uma revolução muito forte nos países, sem que haja uma percepção de fato. Ninguém vem na mídia ou nos livros falar que está tendo uma revolução dos judeus para conquistar uma nova terra. É algo que vai acontecendo lentamente, sem tocar buzina, sem soltar fogos, mas a história ela vai se remontando e trazendo as profecias que o povo voltaria, como se fossem aviões, pássaros de ferro, voltaria para a sua terra. Então, em tudo você vê o trabalhar de Deus. Jesus chega e começa a anunciar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Faz um milagre aqui, faz um milagre ali, e vai chamando as pessoas para seguir ele, e vem seguindo, vem seguindo. Quem é esse aí? É Jesus. Mas de onde que ele é? De Nazaré. Para aí, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. E aí, a mulher que precisa de ser curada, ela fala assim: mestre, me ajuda. Ela fala assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. E ela fala assim: olha, mestre, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E aí ele vai mostrando todo um processo que vai aproximando, historicamente, esse povo que se chama judeu. Historicamente, ele vai se aproximando. Nós não vamos ver que eles têm um exército, eles não têm um governo, eles não têm políticos que vão estabelecendo leis sobre eles, mas, de alguma forma, eles vão se organizando durante a história, porque aí nós já vamos falar do século X, do século XI. O que vai acontecer no século X, no século XI? O que está acontecendo assustadoramente? É a Idade Média. Tem o feudalismo, onde que estão trabalhando nas terras, os servos, os senhores feudais. É um trabalho ainda bem remoto, mas o que se destaca no feudalismo é a Idade Média, é a Igreja católica, que ela vai ainda se destacando, o clero e os nobres que ali estão, e a grande massa. Nesse período da história, nós vamos ver que os judeus, eles também, de certa forma, estão dentro desse contexto, no século X, no século XI, trabalhando nas terras, se montando, mas não têm um território. Eles existem. É importante dizer que eles existem, e eles estão espalhados. Vai se desenvolvendo o século XIV, século XV, e aí, chegando o século XVII, século XVIII, vai aparecer uma coisa que se chama iluminismo. Iluminismo que nós discutimos. E o Renascimento, que vai trazer luzes, discussões, manobras, discussões. Agora nós vamos ver uma sociedade diferente de antes de Cristo. Nós vamos ver uma sociedade onde que o continente africano já está mais povoado, a Europa já passando por uma revolução, já vamos ver que há toda uma estrutura de discussões políticas. Quando chega no começo do século XX, você vai ver 17, a Primeira Guerra Mundial, Mas nesse processo do século XIX, século XVIII, século XIX, tem um rapaz que se chama Theodor Herzl. Theodor Herzl, que ele trabalha uma ideia de volta para Sião. Quando o senhor me perguntou logo de cara o que era o sionismo é voltar para Sião. Cante para nós, diziam os babilônicos, cante para nós uma música de Israel, cante para nós uma música, a gente quer sentir paz. Fala assim, nós penduramos a nossa harpa aí no salgueiro, nós não temos mais alegria de cantar. O Salmo 126, não temos mais alegria de penduramos, não temos mais alegria, tal. Mas a história vai passando e daqui a pouco o povo tá feliz de novo. Eu falei, mas o que aconteceu com eles? Aí eles falaram assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres.
Então, nós vamos vendo que o povo de Israel, ele tem nuances, tem momentos, e o eterno, ele não abandona. Mas o que é interessante para quem está assistindo a programação e para nós que aqui estamos falando, é lembrar que o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E a exortação que era para Israel histórico é para o Israel da igreja hoje, que é de observar a palavra e de estar atento. Então, nós vamos ver que o povo foi dissolvido, aconteceu a diáspora por uma desobediência do povo de Israel, por virar as costas para o eterno. Só que ele fala assim, eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Acho que é 1:12 de João, né? Agora, todos quantos me receberam, deu-lhes a eles o direito de ser chamado filhos de Deus. E aqui, nesse contexto que nós estamos trabalhando, pastor, da Terra Prometida, com o Theodor Herzl, ele vai trabalhar do século XIX, no início do século XX, o retorno dos judeus para formar agora, de fato, um Estado. E aí eu pergunto para o senhor, que terra que eles vão utilizar, que lugar, que região, que bairro, para onde que eu vou colocar esse povo agora, o que está acontecendo? Então, há uma preocupação, já no século XIX, há um movimento organizado para trazer os judeus de volta. E de volta para onde? Isso você vai responder daqui a pouco. Nós vamos chamar um rápido intervalo para tomar uma água e, quando a gente voltar, nós vamos discutir, porque esse pano de fundo ele é muito interessante. Ele é muito interessante porque nós estamos falando agora da diáspora, logo subentende-se que eles estão espalhados por todo o mundo, muito concentrados na Europa, e nós não podemos esquecer que aquelas terras que vão ser objetos da ocupação futura de Israel estão ainda sob o domínio do Império Otomano, não é? Embora nós tenhamos lá a resistência já e o avanço dos ingleses, que tem ali uma participação extremamente importante nesse contexto. Mas a gente vai para um rápido intervalo, eu quero que você não saia daí, que você viu que o programa está palpitante. Vamos tomar uma águazinha aqui, é coisa rápida, e já estamos de volta, tá bom? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta no programa Aconteceu na História, falando sobre Estado de Israel, o retorno dos judeus para a sua tão sonhada pátria, que agora parece que vai haver uma luz no final do túnel, depois desse processo da diáspora, espalhados por várias partes do mundo, boa parte deles concentrados na Europa. O nosso professor, pastor Denilson Pereira, nos falando aqui desta tão importante organização ou movimentação, não é, política, não é? Nós não podemos dizer que não seja, porque o Theodor Herzl ele tem um papel fundamental em toda essa história, não é? Já no século XIX, esse movimento é muito forte e a ideia é justamente
fazer com que esse sionismo, ele de fato tome forma, ele saia daquele projeto de papel lá, o projeto intelectual, e tome forma. E como é que ele vai tomar forma? E é isso que o professor Denilson vai nos explicar, porque nós temos a questão do território, né, Denilson, que está ainda ocupado lá, numa boa parte, pelo Império Otomano. Como é que vai tirar lá o Império Otomano? Nós temos lá o crescimento, o avanço dos ingleses naquela região, mas nós não podemos esquecer que aquele território ainda está dominado. Então, ele vai trabalhando que é a garantia dos direitos fundamentais, o território, a moradia, porque quando agora teve as Olimpíadas, o senhor vai perceber que quando um atleta do seu país ele era medalha de ouro, a bandeira subia mais alto e o hino. A nação e o Estado, quando ele é nacionalista, ele valoriza muito a bandeira, o hino e o seu idioma. O idioma se torna uma questão fundamental. Então, o senhor vai perceber que os judeus, mesmo espalhados, eles trabalhavam seu idioma para não se perder. Para, quando voltar para a sua terra, eles estabeleceram um Estado de direito, que agora vai ser restabelecido. Mas a fragilidade política que vem se remontando no século XVIII, século XIX, ela se vale muito pela Revolução Industrial. O senhor falou da Revolução Industrial em programas anteriores. Essa Revolução Industrial ela fala do êxodo rural, a saída do campo para a cidade, e as novas máquinas que vêm movidas a vapor, carvão. E o que faz? A Europa ela vai ficar saturada quando os países europeus que estão enriquecendo, o que eles precisam? De novos mercados para explorar novas riquezas. E a objetividade era traçar o Cabo da Boa Esperança, atravessar ali a África para chegar na Índia, conseguir especiarias. Então tem toda uma estrutura. Por que não se corta por dentro da Europa para chegar ali na Índia? Havia já um movimento e nós vamos perceber que sempre Israel está se polarizando com os muçulmanos. A história ela vai confrontando os muçulmanos com os cristãos, que é Israel de Deus. Por diversos momentos nós vamos ver a questão de conquistas e reconquistas, conquistas e reconquistas. No início ali do século XX, a objetividade de voltar para o Oriente Médio. Oriente Médio. O Oriente ele vai ganhando esse nome de Oriente Médio devido à sua proximidade da Europa. A Europa é um exemplo de governância e também de direitos fundamentais para que um povo possa se remontar. Então, olhando para a Europa, os países querem a sua organização. O Império Otomano, que até então os turcos, de maioria muçulmanas, eles estão ocupando o Oriente Médio, só que a questão financeira, econômica, fica fragilizada. E se eu começo a ter necessidades, eu tenho que negociar, e eu vou abrindo espaço. Esse Theodor Herzl, com toda uma estrutura judaica, ele já vem comprando territórios na Palestina. Vai comprando. Sorrateiramente, eles já vão adquirindo. Compra um terreno aqui, compra um terreno ali. Quando vai se observar, uma grande parte que era do Império Otomano já fazem parte agora do povo judeu. Posso fazer um adendo? Aí nós temos a questão das colônias judaicas, né? Esses bairros que hoje popularmente são conhecidos como colônias, são resultado dessas compras que esses judeus fizeram ainda antes de entrar na terra, não é isso? Isso, antes de se estabelecer um Estado de direito, para ilustrar, tem alguns territórios que a pessoa ela vai ocupando e depois a prefeitura tem que regularizar para poder colocar água, luz.
E Mairiporã. coloca até o nome da cidade. Mairiporã está nesse processo, está regularizando. Vai ter que dar anistia, regularizar, para ver se as pessoas começam a pagar os impostos, IPTU, porque quem está na casa que foi ocupada não paga IPTU, não paga, então o governo deixa de arrecadar. Então ele tem que regularizar aquela situação. E os judeus que vêm crescendo, e nós vamos observar que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Por que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial? Os países europeus, entre eles, vão se polarizar. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Eles vão guerreando entre eles. A Alemanha não consegue, junto com seus parceiros, prevalecer e eles perdem a guerra. A Tríplice Entente começa, então, a valorizar. Nisso, os otomanos eles vão perdendo o seu poder. E essa frente sionista ela vai crescendo, de forma que eles começam a ganhar força para voltar e estabelecer restabelecer o povo de Israel numa terra aonde que eles deveriam de habitar. E essa terra, aí nós vamos voltar um pouquinho na história, pensando em Josué, quando ele está atravessando, que as muralhas de Jericó, elas vêm abaixo, e ali tinha jebuseus, tinha uma diversidade de povos que ali estavam, e o povo de Deus tinha falado que eles iam ocupar aquela terra. Aí nós vamos voltar agora para o século XX e ver que esse povo que estava espalhado, eles estão voltando para Sião, voltando, restabelecendo o que Deus havia falado, que não deixaria o seu povo envergonhado, que o povo de Deus passaria por uma diversidade de situação, mas que ele voltaria e estabeleceria novamente Israel. Você começa a enxergar que na história nós podemos falar que o nosso Deus é um Deus emanente. Ele é um Deus sobrenatural, é um Deus aonde que a terra é o escabelo dos seus pés, e ele é soberano em tudo que nós imaginarmos, só que ele se preocupa com o homem na sua singularidade. Embora Deus seja todo-poderoso, mas ele se preocupa e ele fala assim, eu vou cuidar de vocês. E então Deus não ficou aquém da história. Ele vem trazendo, embora seja conflitante de ver muitas mortes, muitas guerras, muitos conflitos, e achar, mas como que Deus misericordioso pode acontecer? São os momentos que a história ela vai se remontando e mostrando que quando um povo não tem um governo, ele se dispersa. E o povo de Israel agora, com essa possibilidade de voltar, e eles vão voltar para a Palestina, vão voltar para o Oriente Médio, vão voltar. Esse voltar, que eles estavam espalhados, vão agora trazer para uma região. Você sabe o que me chama a atenção em todo esse pano de fundo? É que Deus não perde de fato o controle. Veja que nós estamos falando aqui de uma diáspora que é evidente, esse espalhamento é claro, mas nós temos um povo próspero, não só do ponto de vista financeiro, mas também intelectual, porque por trás de todo esse processo do sionismo, nós temos aí essa influência e a inteligência desses judeus, mas nós vemos o cuidado de Deus, por exemplo, em levantando um húngaro. Olha que coisa interessante. Nós temos alguém que é aquém daquilo que nós estamos falando aqui, da linhagem, de território, de sangue, de bandeira, mas que se simpatiza com este processo, percebe essa grandiosidade que representa os judeus espalhados no mundo, e ele toma para si essa responsabilidade, porque ele é o grande responsável por este processo que vai se desencadear naquilo que nós vamos conhecer na história como o Dia de Israel, 14 de maio de 1948. Esse assunto de 48 ele é palpitante, mas eu acredito que eu não vou falar dele aqui agora. Eu vou deixar que
os nossos telespectadores, os nossos irmãos, pesquisem um pouco mais para que eles possam participar conosco também. Tá vendo aí, ó? Possam participar, possam identificar como que esse movimento de volta para Sião ele vai se estabelecendo, porque tem toda uma questão política, tem uma questão que vai se construindo em volta dessa estrutura para efetivar o retorno e o reconhecimento de que agora, como que pode uma região, vamos pensar São Paulo, como é que eu posso dividir Zona Leste, Zona Sul, só aqui em São Paulo, imaginando o nosso território e falar, dá para construir uma nação aqui dentro. Então, parte da nação, da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, vai ser uma nação, e a outra extremidade vai ser outra. Então, eu quero que a gente possa perceber que há uma discrepância, pensando nos muçulmanos, que são monoteístas, que têm toda uma religiosidade, e eles acreditam que a terra também, para eles, é santa, e agora vêm os judeus, que estão ocupando essa terra santa, e de quem que é essa terra santa? É dos judeus ou é dos palestinos? É dos palestinos ou é dos judeus? E agora eles estão se remontando. E são todos irmãos, são todos judeus, eles poderiam ficar todos unidos ali. Mas há uma divergência, e essa divergência que vai causar alguns transtornos, que vai causar alguns problemas do Irã, na Jordânia, na Cisjordânia, no Egito. Nós vamos começar a ver que alguns povos eles vão começar a se movimentar, porque Israel, quando ele passa a ocupar Sião, ele não ocupa só de palavra, ele ocupa de fato e de verdade. Ele não chega e fica só nas suas colônias. Eles vão se organizando. Eles vão se organizando, se remontando, construindo, conversando, se organizando enquanto um Estado. Eles vão se organizando, montando toda uma estrutura para declarar a sua independência, né? A sua independência. E essa independência que vai trazer, então, para Israel o peso de ser um Estado, uma nação. Eu acredito que no próximo programa que nós vamos abordar mais essas questões. Olha, eu estou assim impressionado, né? Falar com quem conhece não tem nem o que discutir. Bom, nós estamos chegando aí aos momentos finais do nosso programa, mas fica aqui já a dica para você. Esse programa vai continuar e seguramente já no próximo programa nós vamos falar então sobre a Constituição do Estado de Israel propriamente dito, não é? Ainda retomando alguma coisa aqui desse assunto palpitante, pena que uma hora não dá, né? Mas, assim, nós vamos ainda tocar em algumas questões aqui que, eventualmente, forem objeto de dúvida dos nossos telespectadores, e no próximo programa, já propriamente dito, nós vamos abordar, então, essa estruturação do Estado de Israel, que, como bem colocou aqui o pastor e professor Denilson, vai tomar forma. E eu achei muito interessante a colocação do Denilson, que ele mostra aqui de uma forma muito clara, numa linguagem muito simples, para que você entenda que Israel não ficou parado esperando as coisas acontecerem. Eles foram se organizando, se organizaram socialmente, se organizaram politicamente. Por quê? Porque haveria de chegar um momento em que esse Estado de Direito ele seria, de fato, aclamado. E se eles não têm essa estrutura, eles não poderiam aproveitar a oportunidade. Aí me lembrou o que o meu pai dizia, né? Que oportunidade é que nem água que passa debaixo da ponte. Isso. A mesma água nunca passa duas vezes. Nunca passa, é verdade. Puxa vida, fantástico, pastor, professor Denilson. Eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida, por essa participação tão brilhante que você nos deu aqui, né, de essa aula de história falando sobre sionismo, sobre a importância deste processo desenvolvido ainda no finalzinho lá do século XIX, início do século XX, que vai culminar naquilo que nós vamos chamar aí de independência do Estado de Israel, que é tema do nosso próximo programa.
Por hora, eu quero agradecer aqui a sua participação, quero dizer que você que está acompanhando o programa Aconteceu na História, se você deseja mandar alguma pergunta para a gente, você pode fazer uso dos nossos canais, você pode escrever aqui para o nosso portal, ou você pode mandar um e-mail aí para a produção do nosso programa. Eu não sei se o pessoal da produção consegue colocar o GCzinho aí, salvo o melhor juízo, nós temos aí o e-mail do programa, você pode mandar a sua dúvida e no próximo programa a gente vai responder com muita alegria. Nós já estamos bolando aí algumas enquetes que vão ser objeto do nosso programa e também buscando aí parcerias, porque nós queremos premiar, tá aí, está passando aí no GC, não é? Você pode enviar um e-mail aí para o prdabacuc@terra.com.br, deixa lá a sua dúvida, a sua pergunta, e o professor Denilson vai responder com muita propriedade e maestria, tá bom? Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, desejar a você uma excelente tarde de segunda-feira, que o bom Deus te abençoe, te guarde, te prospere em tudo. Você que acompanhou e tem acompanhado o nosso programa, me ajude. Compartilhe com os seus amigos, com a sua rede de amigos, o nosso vídeo, levando a nossa programação a um número maior de pessoas. Denilson, meu querido amigo, pastor, abençoado, eu quero que você encerre a nossa programação fazendo uma oração a Deus. Amém. E agradecendo aqui pela oportunidade de nós estarmos aqui. Quero também estender os nossos agradecimentos ao nosso presidente nacional, não é? Pastor doutor Elias Cardoso, toda a equipe da TV AD Perus que veio para ficar, viu, Denilson? A TV AD Perus está fazendo sucesso. É uma conquista, né, pastor? Graças a Deus. Conquista, é uma conquista. Para o nosso ministério, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse ministério e ver o crescimento que Deus vem dando para nós, conquistando a terra prometida. É verdade. O apresentador ainda precisa de uns ajustes, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Não, o senhor está de parabéns. Antes de nós fazermos a oração, eu queria deixar aqui uma palavrinha para que eles possam pesquisar e compartilhar conosco. Antissemitismo. Sim. Esse antissemitismo, porque havia e ainda há uma preocupação muito grande com os judeus. Antissemitismo quer dizer aversão ao povo judeu. Por que será que existe essa aversão tão grande com o povo judeu? E aí você não pode perder o próximo programa, que nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, vamos falar da Alemanha, que ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes, o tratado que agora nós vamos ter que ver o que aconteceu e como que o povo judeu vai se remontar diante de toda essa história. E quero dizer que você faz parte dessa história. Você é o Israel de Deus. Puxa vida, esse professor Denilson não é brincadeira, porque ele quer falar de antissemitismo e eu tenho que falar, então, dos semitas, né? Mas fica para o próximo programa, tá bom, gente? Vamos orar agradecendo a Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos falando da Tua presença, da Tua palavra, das Tuas promessas e ver o Senhor cumprindo paulatinamente tudo que o Senhor promete, o Senhor faz. Obrigado por todos os irmãos que estão acompanhando a programação, pela vida do pastor Davi Abacuc, a sua família. Abençoa o nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, toda a presidência do Ministério de Perus. Prospera, ó Senhor, a TV Catedral com saúde e paz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos chegando aos momentos finais. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere. Eu aguardo você na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 15 horas, no programa Aconteceu na História. Até lá. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir.
Pesquise por @ADPerusOficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 515 dígito 0. Ou Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0, conta corrente 80300 dígito 6, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. Adperus, desde 1947, abençoando o Brasil.